Olá, boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite, Mônica. Boa noite, Thaís. Boa noite, meninas. Muito obrigada por estar aqui de novo, Mônica. Muito obrigada mesmo. Foi um Maninhas e prazer. maninhos, hoje a Mônica vai falar para a gente de como lidar com o LinkedIn, como que a gente vai trazer isso de uma forma um pouco mais estruturada sobre comportamento de LinkedIn, de entrevistas. Então, ela vai trazer um pouco disso para a gente. Mônica, você quer já começar a falar? Posso? Podemos. Vamos Podemos? lá. Vamos. Bom, gente, então, formalmente agora, boa noite. Vamos começar. Se vocês tiverem dúvida, vão colocando no chat, né, Thaís? Aí, Thaís me ajuda aí com as questões, a gente vai conversando. Vamos fazer disso mesmo uma troca de ideias. Eu tenho bastante dica para dar. E aí a gente vai aí no decorrer do bate-papo conversando, vocês vão colocando as dúvidas e no final a gente faz um resumo de tudo, certo? Então vamos Perfeito. lá. Para quem não me conhece ainda, talvez todas já me conheçam, não sei, todos já me conheçam, não sei, mas eu sou mentora de carreira profissional, também consultora de TI, tenho 34 anos de tecnologia, trabalhei no mercado corporativo por 34 anos, comecei como programadora, o que hoje é desenvolvedora, cheguei até a ser diretora de TI, então tenho uma carreira aí bastante extensa, e depois me tornei mentora de carreira profissional e me certifiquei. Esse primeiro selo que está aqui nessa tela é da certificação que eu fiz de desenvolvimento de pontos fortes Clifton Strand, que foi para mim embasar, vamos dizer assim, teoricamente, na parte de mentoria. E depois eu tenho o ITIL e o PMP, que é o profissional de gerente de projetos, certo? Vamos lá, vamos começar então, que eu sempre falo desse slide, eu adoro esse slide eu uso há muito tempo nas apresentações de LinkedIn, porque eu gosto de ver o LinkedIn com as outras redes sociais. Então, qual que é a frase que eu sempre falo aqui? O LinkedIn é uma rede social, só que não. Ele é uma rede social profissional, então nós devemos, a sugestão é que a gente considere um ambiente profissional. Então, tem questões que não necessariamente devem ser publicadas no LinkedIn. Inclusive, o LinkedIn está agora, não sei se vocês já perceberam, perguntando se aquele post foi útil para você. Quando ele desconfia, quando o algoritmo dele desconfia que aquele post não é um post profissional, está contando algum caso, alguma coisa assim, ele tem perguntado se aquele post é útil ou não. E às vezes até ele tem derrubado o post, porque eu já soube de gente próxima que postou e aí o LinkedIn cancelou o post. Então, assim, tem um monitoramento para que eu penso que a ideia deles é essa, não se torne uma rede social como as outras redes sociais são. Então, se vocês quiserem postar coisas pessoais, tem outras tantas redes aí para você postar. Vamos tentar assim deixar o LinkedIn para o profissional mesmo. Então, primeira sugestão é que vocês tenham o LinkedIn tanto no computador quanto no celular. Eu acho que é muito importante, principalmente o celular, pela mobilidade, a gente acompanhar as notificações, principalmente se você está procurando, você se candidatou a alguma oportunidade de emprego, se você postou alguma coisa no LinkedIn, você está com o celular e você vai acompanhando. Então, e outra coisa, tem facilidades que funcionam num ou em outro. Então, assim, não são todas que funcionam em ambos. Então, é bom ter nos dois. Então, quem não baixou, vamos baixar tanto no computador quanto ter no celular lá o app do LinkedIn, tá? E aí, a primeira grande dica, que eu acho que, assim, é fundamental, é a nossa foto.
Vamos falar de foto. A foto, a recomendação é que você tenha 60% do seu rosto aparecendo e que não seja naquele dia que você foi num casamento, que você está toda com uma maquiagem, ou o homem está com uma gravata, uma questão mais social. Seja uma foto do que você é mesmo naturalmente, uma camiseta, uma roupa normal, porque fica muito diferente, né? Então, às vezes, a pessoa está até com cílios postiços, está com uma gravata diferente, ou sei lá, com brilho, ou às vezes está muito longe, enfim, é uma foto assim. Vou dizer, o exemplo é da minha mesmo aí, que assim, o rosto aparecendo, bem focado, porque o recrutador vai conhecer você já por aí. E a segunda dica, ainda falando de imagem, é a imagem de fundo. Eu já li algumas vezes que quando os recrutadores, ou quando você vê que a imagem de fundo ficou o padrão do LinkedIn, aquele azulzinho, tem umas faixas azuis assim, mostra, vamos dizer assim, até um pouco de desdém, do tipo assim, a pessoa abriu, criou um perfil do LinkedIn, mas não deu muita atenção e deixou lá do jeito que estava. Então, é muito importante colocar a imagem de fundo também. Uma sugestão: o Canva tem muitas opções para vocês colocarem como imagem de fundo, e eu já vi também, que eu achei muito interessante, de pessoas colocarem linhas de código próprias. Então, criou alguma linha de código, coloca alguma coisa do trabalho, por exemplo, o escritório que trabalha, que montou na casa, alguma coisa que seja até mais assim, personalizada, tá? Então, fica aí a sugestão. A outra dica é o que você escreve embaixo do seu nome. O algoritmo, isso tem um peso bastante importante, é um dos pontos que mais, vamos dizer assim, dá peso na pontuação para localizar um profissional. Quando o recrutador está buscando alguém, o algoritmo busca aquela palavrinha-chave que ele colocou, ou o nome da função, ou a experiência em uma determinada área, a partir do que está escrito debaixo do seu nome. Então, é importante, eu gosto muito dessa barrinha aqui, vertical, que eu sempre esqueço o nome dela. Então, separa vários, o que você quer ser, ou o que você é, ou alguma habilidade. Vocês veem que eu coloquei a minha certificação aqui de coach. Então, é um campo que deve ser usado pensando que o algoritmo vai dar um match aí com o que vocês escreveram, certo? E seguindo, isso aqui é recente aqui um pouco mais de um ano, que a gente tem essas hashtags que são possíveis de ser colocadas também embaixo, aqui já no cabeçalho. Então, fica bem visível, e você pode colocar até 5 hashtags. De que forma? No item recursos, você está lá no desktop, itens recursos, você tem um modo de criação, você ativa esse modo de criação. Tá? Então, a partir disso, vai mostrar uma tela para vocês, que vocês podem colocar. No meu caso, eu coloquei tudo a ver com mentoria, com mulheres na tecnologia, o Clifton Strengths. Eu coloquei até 5 hashtags, pode ser, o limite é até 5, né? Para você colocar debaixo aí do seu headline, do seu cabeçalho, certo? Outro ponto importante, estou lá no desktop, busquei aqui o meu perfil, ó, cliquei na minha foto, apareceu ver perfil, eu vou lá em configurações e privacidade. Essa é uma dica que eu aconselho a fazer, assim como a gente faz em outras redes sociais, que é a verificação em 2 etapas. Então, a gente tem aqui o menu acesso e segurança, verificação em 2 etapas, mesma coisa que a gente faz com o WhatsApp, mesma coisa que a gente faz com o celular, sempre jogar qualquer alteração para
ter uma segunda confirmação que é você mesmo que está fazendo, tá? Para não ter o susto de chegar aí qualquer dia, tá com o seu LinkedIn todo poluído aí e que todo bagunçado, certo? Aí um ponto interessante que a gente tem agora no mobile, no celular, vocês estão vendo que até a foto aqui é do celular, né? Esse sinalzinho de mais na frente da foto, que é uma maneira de colocar, depois eu vou mostrar como que coloca no desktop, mas esse aqui é bem intuitivo, por isso que eu gosto de citar o celular aqui. Ele vai abrir para você esse menu, ou para você editar sua foto, ou você adicionar um vídeo ao perfil, que isso também tem sido bastante considerado pelos recrutadores, é um vídeo de 30 segundos que você pode falar, se apresentar, ou adicionar o selo. O ponto aqui é o caso de, assim, o foco aqui nessa etapa é mostrar para vocês sobre o selo. Então, o selo, a gente pode deixar o selo como original, né, que é o meu caso. Eu sendo uma contratante, uma recrutadora, ou dona de uma empresa que está contratando, colocar o hiring, que estou contratando, ou colocar o open to work, que é quando você está buscando uma oportunidade de trabalho. E aí, o que aparece nesse Open to Work? Quando você coloca, ele vai abrir um menu, e aqui tem que ser bastante cuidadoso para colocar algumas coisas. Eu já vi casos que a pessoa restringe muito a cidade, coloca remoto, mas coloca só, por exemplo, a cidade de São Paulo. Ou coloca, ou ao contrário, é presencial, ainda coloca uma cidade só. Então, a minha sugestão é que vocês abram um pouco o leque, porque tudo é uma negociação, né? Às vezes a pessoa gostou tanto do seu perfil que ela pode ceder alguma coisa de seu modelo híbrido, que não necessariamente precisa ser na sua cidade. Assim, tem tantas alternativas. Assim, a minha sugestão, eu não restringiria aqui para um foco muito fechado, né? Como eu tenho visto, assim, põe a cidade que mora e põe remoto, sabe? Algumas coisas assim. Então, assim, ampliem as possibilidades e depois tudo é negociação. Se não der certo, não deu certo, né? Então, fica aí a minha sugestão de como se cadastrar nesse Open to Work. E aí tem essa questão de você aplicar para que todos os usuários do LinkedIn vejam ou apenas os recrutadores. E o LinkedIn tem uma questão bastante interessante, que é essa daqui, que eu até publiquei no meu perfil do LinkedIn, que é esse link que está aqui, desmistificando essa lenda, porque muita gente falava assim, Mônica, eu não vou colocar o Open to Work, porque eu estou trabalhando, então eu tenho receio da minha empresa ver, alguém ver. Então, vocês viram lá na tela, você pode colocar só para recrutadores, você não precisa abrir para o LinkedIn, e mesmo assim, e aí nesse caso, eles vão tentar evitar que os recrutadores da sua empresa visualizem. Se o recrutador da sua empresa está como recrutador, porque tem um perfil específico, tem até licença específica para isso, tem muita chance dele nem ver que você está com Open to Work, com esse selo, certo? Agora, se você colocar para todos os usuários do LinkedIn, daí você mesmo está abrindo para todos verem, certo? E um outro paradigma, eu entrevistei o Bruno Goulart, que ele é diretor do LinkedIn, ele trabalha em Dublin, na sede do LinkedIn, ele é brasileiro, e ele cedeu gentilmente uma entrevista aí há um tempo, e eu comentei essas questões com ele, e ele falou que, primeiro do Open to Work, né, ele reforçou essa questão, e depois, outra lenda também, que é aquela história, não, eu estou na empresa, estou trabalhando, estou bem, eu não vou mexer no meu LinkedIn, porque senão as pessoas vão perceber que eu estou mexendo, vão achar que eu estou querendo sair da empresa. Gente, tudo isso é lenda. Como ele mesmo falou, usando
as palavras do Bruno, a ter uma base de empregados engajada no LinkedIn, gera um impacto da marca, né, da empresa muito positivo. Então, quando você busca lá uma determinada empresa e todo mundo está com o LinkedIn atualizado, isso daí é uma imagem para a empresa assim, que não tem preço. Então, é muito importante, é muito interessante que a gente mantenha vivo o nosso LinkedIn atualizado, que a gente publique, que a gente sempre tenha isso como ativo na nossa vida profissional, certo? E aí, fazendo a mesma sequência, só que no computador, né, no desktop, opa, volta lá. O tem interesse em, que é, no caso aqui, encontrar um novo emprego ou contratar, certo? Então, lá no celular era o sinal de mais na foto, e no desktop é esse botão do tem interesse em. Aí, outra dica também que eu acho bem pertinente, que mostra que você está trabalhando no LinkedIn, que você está cuidando do seu perfil no LinkedIn, primeiro é você ter as duas versões, né? Uma em português, que é a nossa língua nativa, e o outro num segundo idioma que eu sugiro que seja o inglês. O inglês acaba sendo uma língua universal e que vamos pensar assim, todos os países, se não tem no idioma daquele país, ele vai buscar o inglês. Então, vamos pensar em mandarim. Vocês estão se candidatando numa empresa e o recrutador lá, que está lá na China, vai querer ver o seu perfil. Está em português, provavelmente não vai estar em mandarim, então vai ser português e inglês. A chance dele entender, dele saber o inglês e aí ler o seu currículo, o seu LinkedIn em inglês é muito, muito grande. Então, o português dificilmente vai ser uma língua universal, apesar de ter muita gente que fala português, mas o inglês acaba sendo. Então, os dois perfis, o em português e o em inglês, certo? E outra dica aqui ainda, estou lá no desktop, isso aqui está lá no canto superior direito do perfil, é alterar a URL. Quando vocês criam uma primeira vez, o LinkedIn gera um código na frente do seu nome. A sugestão é que você edite esse código e deixe só o seu nome mesmo, sem o código. Isso mostra que você está por dentro, que você está sabendo, e aí você vai falar, Mônica, mas eu tenho homônimo, tem outra Mônica Orsolini, eu não consigo cadastrar a Mônica Orsolini porque tem outra. Aí você pode pôr o seu nome do meio, você pode pôr um hífen, alguma coisa que diferencie da outra, mas tira aquele código do final, tá? Fica aí a dica. Vamos lá. Uma outra dica, isso aqui é até uma tela que não está muito legível e tudo, mas eu peguei dessa fonte aqui, todos os slides têm fonte, se vocês quiserem aprofundar os detalhes, não escrever na terceira pessoa, né? Então, você entender que o sobre que você tem no LinkedIn, ou tudo que você está escrevendo em cada empresa, as atividades que você executou em cada empresa, você está conversando com a pessoa, pensa que você está conversando com o recrutador, que você está contando para alguém. Então, assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu me formei, eu obtive a certificação, eu gerenciei o projeto, sou eu, primeira pessoa. Aquela questão de falar gerenciou, foi responsável por, essas coisas assim, afastam. Eles estão trazendo o LinkedIn, na verdade, para ser como se fosse assim, uma proximidade, já um primeiro grande encontro com o recrutador, ou, no caso, até alguém da sua rede mesmo, certo? Então, olha, eu até trouxe aqui o meu sobre, eu conto uma história, e aí entra um pouco de storytelling. Então, é como se eu estivesse contando para vocês a minha história. Quem lê o meu LinkedIn vai ler, assim, a Mônica contando, ó, trabalhei por muitos anos numa empresa que possibilitou, conto aqui a várias questões aqui, assim,
contando uma história, ó, agendávamos um horário para café ou almoço. Então, eu até tenho um material que é esse aqui, que está na fonte, está aqui também para vocês, que o LinkedIn separou 14 sobre que eles acharam interessante e sugerem, isso está na própria plataforma do LinkedIn, para que as pessoas sigam aqueles modelos. Então, tenha lá até pessoas falando que aprendeu, esse material está todo em inglês, mas tem lá, olha, eu aprendi, eu comecei a gostar de computador quando eu trabalhava, quando eu ia para a igreja e ajudava a cadastrar qualquer coisa lá na igreja, ou tem outro que fala assim, eu detesto falar sobre mim, mas eu tenho que falar, eu tenho que aprender a falar. Então, assim, é contar uma história mesmo para formar esse laço, criar esse laço com quem está buscando está consultando o seu perfil. E eles criaram também agora, recentemente, essas principais competências, é possível você criar embaixo na sequência do sobre, também é palavra-chave, também o algoritmo vai buscar. Então, além de ele buscar aqui no sobre, por exemplo, vocês podem ver que eu repeti várias vezes a palavra mentora, etc. E eu tenho aqui também algumas palavras-chave para que o algoritmo dê um match aí numa eventual busca de um recrutador, ou mesmo para uma rede profissional, ou mesmo para os meus clientes. E aqui mais uma dica de como adicionar a seção ao perfil. Isso eu também recomendo, porque às vezes se você pega o padrão, ele é bem, bem curto, bem enxuto. Quando você adiciona as seções, mostra também que você está trabalhando, e eu tenho certeza que vocês têm material para colocar nessas sessões. Hoje, assim, tem uma infinidade, então Peraí, só um pouquinho, volta aqui. Então, adicionar ao perfil, olha, tem adicionar cargo, adicionar até pausa na carreira, adicionar competências, tem projetos, patentes, desculpa, gente, reconhecimentos e prêmios, nota de prova. Isso tem até, se a pessoa, por exemplo, aquela questão de ter saído muito bem numa determinada disciplina, ou aquela média final quando você se forma, pode colocar aqui, adicionar causas. Então, eu defendo a causa A, a causa B, a causa C, tem muita coisa. Tudo é para ter um primeiro contato, já para começar a entender quem é aquele profissional que está sendo consultado, certo? E a oportunidade de escrever em experiência e mesmo informação acadêmica, alguma coisa interessante que você fez ou que você criou, um projeto e tudo mais. Então, manter sempre atualizado, procurar colocar o nome correto da empresa para que apareça o logo correto, porque às vezes também fica com aquele logo padrão do LinkedIn, e às vezes foi por um detalhe, às vezes pôs um ponto que não existe. Então, quando você começa a cadastrar a empresa, já aparece no grid uma seleção de empresas daquele tipo, então que tem aquela sequência lá de caracteres. Então, procure usar esse grid para cadastrar a sua experiência profissional. Aí tem muitas perguntas que já me fizeram, Mônica, a empresa faliu, não está mais nem no LinkedIn, daí tudo bem, daí justifica deixar sem o logo, porque a empresa nem existe mais, então isso daí não tem problema, mas sempre busquem escrever o nome correto. Eu dou sempre o exemplo da Universidade 9 de Julho em São Paulo, que se tornou Uninove, e agora, sei lá, se já até evoluiu, às vezes é comprada por outra empresa. Então, se você continuar na Universidade 9 de Julho, talvez não apareça o logo, porque ela já é Uninove. Então, escreve Uninove, certo? Mesma coisa aqui da PUC Campinas, que eu fiz tanto o meu mestrado quanto a minha graduação. A PUC mudou de logo e é PUC-Campinas. Antes ela chamava PUCamp. Então, temos que acompanhar essa evolução para ele ficar bonito, ficar clean, assim, ficar bem limpo, vamos dizer assim, né?
Licenças e certificados é uma outra seção. Você consegue colocar aqui até chave. Tem certificações que você tem uma chave que o recrutador pode clicar na chave e remete lá para o certificado. É ótimo isso aqui, então, assim, manter também atualizado, muito importante, inclusive, também pensar que o algoritmo faz essa busca. E um ponto que eu acho que eu adoro, na verdade, é adicionar o em destaque. O em destaque é uma possibilidade, depois vocês dão uma olhada no meu LinkedIn, é uma possibilidade de você criar imagem, vídeo, link para algum outro, para um YouTube da vida, etc. E fica visualmente agradável. Então, você fica fácil. Então, você pode até fazer publicações, mas depois trazer aqui os pontos importantes para esse em destaque. Então, fica bem interessante de ver. Então, ó, vocês podem ver que eu trouxe aqui a recertificação da Gallup, em uma entrevista que eu dei na TV, olha lá, tem até o webinar das manas. Então, eu trago aqui coisas que eu quero dar destaque mesmo. Então, fica bem legal, fica bem bonito. E outro ponto são as recomendações. Comecem já desde cedo a pedir as recomendações, isso é minha sugestão, né? Tem gente que não gosta, não tem problema, mas eu sugiro que tenha, porque isso é uma boa referência para quem está buscando o seu perfil, que está tentando conhecer você através do LinkedIn. Então, pedir recomendações dos seus pares, dos seus gestores, né? De colegas, sempre tem muita coisa interessante, muita coisa que agrega, certo? Outro ponto que eu estava falando até lá atrás, a questão dos projetos, reconhecimentos e prêmios, notas de prova, para a gente não esquecer de colocar. E aí vocês vão falar, Mônica, eu sou estudante, ou se não, assim, eu não tenho nenhuma experiência ainda profissional. Qual que é a dica? A fonte está aqui, esse Pedro Caramês é uma pessoa especialista em LinkedIn, já fiz até curso com ele. Qual que é a sugestão para esse perfil de estudante ou perfil de um primeiro emprego? É você colocar lá no seu título profissional que você é estudante, as áreas que você estuda, o nome da escola, a especialidade que você tem maior interesse, lá embaixo do nome, aquele cabeçalho que eu comentei com vocês. Na experiência, aquilo que for pertinente à sua área de formação. Então, por exemplo, você está estudando marketing, ou você acabou de se graduar em marketing, e, de repente, você foi lá no seu diretório acadêmico, no diretório acadêmico durante o seu curso na faculdade, na universidade, você trabalhou com marketing lá. Então, coloque, é uma experiência profissional interessante para ser colocada. O setor de atuação é sempre aquela questão: qual o setor de atuação se eu nunca trabalhei? É o que você pretende atuar, se você nunca trabalhou. E se você atuou, é aquele que você atua, obviamente, né? Então, setor de atuação, não tenho nenhuma experiência, é meu primeiro emprego, é onde eu desejo atuar, ou aquele que eu estou estudando. E as conquistas, isso também é muito importante a gente colocar, vocês viram que tem sessão para isso, colocar projeto, de repente o TCC de vocês foi escolhido, foi implantado, alguma empresa, tem muito disso, que alguma empresa vem e transforma aquilo até numa empresa júnior, vira um produto ou um serviço, então coloquem isso, não economizem nessas conquistas que vocês obtiveram aí ao longo da sua trajetória estudantil, tá? E aí as publicações, né? Vamos pensar que o que mantém vivo e o que dá um peso importante, e algumas vezes até eu já vi casos de sucesso de publicações que foram escolhidas pelo LinkedIn, então a pessoa publica e aí o LinkedIn escolhe aquela publicação para destacar, que isso para mim é o máximo. É realmente fazer disso uma rotina. Então, no mobile, né, no celular, eu tenho
começar a publicação, né? Ou aqui embaixo, né? No publicar, tem muitas possibilidades. E aí você pode adicionar vídeo, foto, nossa, tem uma série de coisas, criar uma pesquisa, né? Adicionar documento, nossa, uma infinidade. O LinkedIn, assim, eu sempre procuro ver se a minha apresentação está atualizada, porque eles atualizam praticamente todos os dias o LinkedIn, tem sempre muita novidade. E aí, no desktop, início, né, começar a publicação, e vocês podem também fazer pelo desktop. Às vezes é mais confortável pelo desktop por conta de digitar, às vezes um texto, você faz um copiar-colar, fica mais fácil. Aí vamos ver uma primeira dica oficial, assim, com hashtag fica a dica, é o QR Code. Eu não sei se vocês conhecem, mas é muito interessante aquela coisa que você está num evento, você está num grupo, fala, gente, passa o LinkedIn. Quantas pessoas, assim, recente agora, assim, fica lá, como que é seu LinkedIn? Começa lá, falar, é Mônica, seu LinkedIn. Gente, é só clicar nesse campinho pesquisar do celular, e ele vai aparecer aqui no canto a possibilidade do QR Code. Aí você clica aqui, aparece, pronto, a outra pessoa pega a câmera, pronto, já está conectada com o seu LinkedIn. Não precisa se preocupar em saber escrever o nome, ficar falando, onde que eu vou anotar, aquela coisa toda, certo? E vai direto lá para o seu profile. Um outro ponto bastante interessante é que nesse botão mais, eu consigo salvar um PDF. Eu acho que o principal aqui do botão mais é criar um currículo a partir do seu perfil do LinkedIn. Há quem diga, tem linhas aí que falam que o currículo, como ele é hoje, ele vai acabar. Por si só, ele vai acabar. E o que vai sobreviver, o que vai viver, o que vai perdurar é o LinkedIn. Então, minha sugestão, mantenha seu LinkedIn atualizado. Ainda tem empresas que pedem o currículo direto, né, sem o LinkedIn, mas não há problema. E aí, numa necessidade, você salva o seu profile como PDF. Quando essa opção foi lançada, faz um tempinho, faz alguns anos, era muito feia a estrutura do currículo. Agora já não, agora está bem interessante. Então, até para economizar tempo, mantém o LinkedIn atualizado e quando precisa do currículo, como currículo mesmo, gera através desse botão mais, certo? Mas eu não vou deixar vocês sem dica de currículo. Espera só um pouquinho que nós vamos falar de currículo. E aqui, para a gente buscar as oportunidades, eu estou aqui no desktop, clico na malinha, e aqui, gente, aqui tem o infinito. Está muito legal, eles estão cada vez mais trazendo facilidades. Eu mesma, quando às vezes vou buscar para algum cliente meu alguma coisa, eu seto aqui o alerta e tudo, e eu acabo recebendo. Então, assim, tem a configuração do alerta, tem filtros, né? Olha a infinidade de filtros aqui em cima que tem. Assim, dá para você fazer uma pesquisa bem interessante aqui, bem focada no seu objetivo e deixar o LinkedIn trabalhar para você, certo? Então, a minha sugestão é que vocês mantenham aqui, principalmente se estão procurando emprego, buscando oportunidade, mantenham isso aqui com notificação para vocês receberem, principalmente no celular, né, que a gente leva com a gente. E agora o currículo de 6 segundos. Agora vamos começar a falar de currículo. O que é o currículo de 6 segundos? E tem uma teoria aí que o recrutador ele leva 6 segundos para ler o seu currículo e ver se é interessante ou não para seguir, para você passar eventualmente para uma segunda etapa. Então, vocês pensam assim, 6 segundos, conta até 6, que é o tempo dele olhar e falar, a Mônica vai para a segunda etapa, ou a Mônica não. Então, o que nós temos que nos concentrar
no currículo para que assim a pessoa não tenha que ler aquela imensidão de coisas para chegar a alguma conclusão, porque numa infinidade de currículos que chega, se o processo for manual, a pessoa vai mesmo descartando aquilo que tiver eventualmente até perde um bom candidato, mas às vezes está cansado, etc., vai descartando. Então, vamos tentar focar, concentrar logo no começo, e eu vou dar a dica para vocês, do que realmente você faz, o que você é, o seu perfil profissional, para que caiba nesses 6 segundos de tempo. E a outra dica é o currículo que a Google própria nos recomenda, o link está aqui, são 2 recrutadores da Google que mostram tanto para estudante ou recém-graduado, ou para quem já tem experiência, como deveria ser, como eles sugerem que seja o currículo. E o que eu fiz? Eu juntei essas duas frentes, tanto a de 6 segundos quanto essas dicas do Google, e trouxe aqui para vocês. Então, primeiro ponto é a gente trabalhar no currículo as suas realizações. Aquela questão de você falar, vamos dar um exemplo, eu sou analista de RH e eu sou responsável pela folha de pagamento, isso é um tanto quanto óbvio, porque um analista de RH, a folha de pagamento, vamos pensar que faz parte da função de um analista de RH. Eu estou falando aqui bem grosseiramente, só para dar um exemplo mais conciso, mas, enfim, tem algumas questões que são óbvias, inerentes àquela função. Então, o que vai diferenciar você, profissional, de um outro que tem a mesma formação que você? O que você realizou? Então, não poupem esforços para colocar as suas realizações. Então, anotem, já vão atualizando, já deixa tudo isso muito bem fácil, de fácil acesso, porque são coisas do tipo assim, ó, reduzir o custo de produção em 10% implementando Lean Manufacturing, ou participei de um projeto de implantação de Lean Manufacturing e que obteve redução de 10% no custo de produção, ou aumentei o volume de vendas em 5% criando o aplicativo mobile, e assim por diante. Então, assim, guardem sempre esses números, tragam isso, deem visibilidade tanto no LinkedIn quanto no currículo, porque é isso que vai diferenciar você de um outro profissional que eventualmente não teve nenhuma grande realização. Tá bom? E aí, mesma coisa, e se eu sou estudante, não tenho experiência profissional, vai falar, Mônica, eu nunca implantei, nunca criei um app, nunca implantei nenhum projeto, o que eu faço? Vou falar, então, da minha trajetória estudantil e, eventualmente, de um primeiro emprego. Então, olha lá o que eu já coloquei aí, que eu até já tinha comentado sobre isso no outro webinar, de vocês colocarem com orgulho o processo de seleção que vocês participaram, que eu não sei os números aqui, eu coloquei, mas eu não sei se são realmente esses os números, mas assim, o fato de vocês terem sido identificadas, selecionadas para esse curso que vocês acabaram de ter de UX, de UI, de X candidatos, X inscritas, foram selecionadas só 20, deve ser um número mais ou menos em torno desse número, e vocês estão nesse número, então isso é um grande mérito, vocês não foram selecionadas aí à toa. Então, isso já é um grande ponto, um importante ponto para vocês colocarem. Ou o meu TCC foi escolhido entre os 100 projetos como finalista do ano 2002, sabe? Para ser apresentado a uma banca de investidores. Tem muito disso na universidade. Faz o TCC, daí eles chamam uma banca de investidores, pegam os melhores, coloca. Participei de um concurso promovido por uma instituição e conquistei o 3º lugar, coloca. Tudo isso agrega, tudo isso, gente, vocês vão ver, é bagagem, é repertório, é experiência que vai agregar muito na carreira de vocês. E aí, já juntando as dicas, né, o currículo de 6 segundos e as sugestões da Google, o que eu
trago aqui para vocês nesse momento é vocês consolidarem num quadro de habilidades profissionais. Logo lá no começo, eu vou mostrar depois a estrutura para vocês, o que vocês têm de destaque. Então, esse caso é um caso real, esse caso é de um cliente meu que ele autorizou colocar. Então, olha só o que ele colocou: certificações, as certificações que ele tem e o ano que ele obteve a certificação. Ele sabe design thinking, Kanban, metodologias ágeis. Ele fez um bootcamp de ciência de dados, ele sabe trabalhar com essas ferramentas. Então, pensa, vamos pensar que o recrutador está lá com o currículo tradicional, está vendo tudo isso, um processo mesmo manual, está lá vendo. Ele vai olhar tudo isso e falar: puxa vida, olha, essa pessoa tem mesmo tudo que eu precisava para essa oportunidade. Rapidinho, contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, pronto. Está selecionado para a segunda etapa. Então, tanto a Google quanto aquela questão do currículo de 6 segundos, sugerem que vocês façam esse quadro. E como que fica, então? Fica o cabeçalho, seu nome, o seu contato, né? O seu, que com certeza o WhatsApp, que é muito utilizado, o seu e-mail, o seu LinkedIn e, eventualmente, se você tiver com algum portfólio numa dessas plataformas de tecnologia, tipo GitHub, etc., colocar aqui, porque assim eles já procuram lá e já vem o que você já fez em termos de desenvolvimento, se for o caso. A estrutura fica, então, com esse quadro de habilidades, né? Esse resumo que eu acabei de mostrar para vocês, experiência profissional, aí também a sugestão é que vocês coloquem lideranças e atividades extracurriculares, que às vezes vocês têm trabalhos, eventualmente, em diretório acadêmico, ou vocês trabalham como voluntário em alguma instituição, coloca nessa sessão, a formação acadêmica e os idiomas, que eventualmente você sabe falar. E aí, como rodapé, colocar o nome, a página e a última atualização. A página, por que eu sempre sugiro isso? Por quê? Porque a pessoa pode imprimir e vai que a última página fica perdida lá na impressora. Então, assim, o currículo da Mônica são 2 páginas, né? Um total de 2 páginas, essa aqui é a segunda página. A Mônica atualiza, ó, tá vendo? A última, até para o controle da Mônica, ela acabou de atualizar em maio o currículo, e então eu já dou uma visão aqui bem geral, que eu estou sempre bem atualizada com o meu perfil, tanto no LinkedIn quanto no currículo, certo? E olha lá, vem mais uma dica, hashtag fica a dica, vamos ver qual é. O gap. Se você tem... Mônica, fiquei um tempo sem trabalhar, fiquei um tempo buscando oportunidades, parei um tempo mesmo. Eu resumi esse artigo aqui, que a fonte até está aqui também, se alguém quiser ver o artigo. O que ele diz? Qual que é a dica? Esse tempo que você ficou parado, escreva todos os projetos que participou, inclusive trabalho voluntário, e liste as habilidades adquiridas. Veja se essas habilidades têm a ver com essa oportunidade de trabalho que você está se candidatando. E aí você faz essa conexão. Agora, não tem nada a ver com o que você fez, não tem nada a ver com a sua oportunidade. Coloca da mesma forma, porque foi uma forma de você não ficar parado nesse meio tempo, né? Principalmente trabalho voluntário, dá para a gente ajudar muitas organizações e muitas pessoas enquanto a gente está procurando emprego, né? Então, assim, às vezes um pequeno projetinho que você faça já ajuda demais uma instituição de trabalho voluntário, que precisam, né, demandam um trabalho voluntário, tá? E aí, tá pronto o currículo, a sugestão é que vocês imprimam em PDF, né, e tá feito um currículo clean, bem organizado, e que a sugestão também é que no máximo seja de 2 páginas, né, uma coisa bem resumida, o que lá antigamente era quanto mais você pusesse era melhor,
Agora, é assim, são pontos, são highlights, são questões importantes para deixar mesmo para uma conversa, para entrar mais em detalhes, certo? Uma outra dica é o vídeo currículo, está aqui um artigo que ensina a fazer o vídeo currículo. Tem empresas que pedem, não sei se vocês já participaram de algum processo que fala assim, me envie seu currículo através de um vídeo. Então, aqui nesse link tem dica para você, de como você montar esse vídeo, porque aí vocês estão vendo, né? O recrutador já vai conhecer você, a forma que você fala, a sua fluência e tudo mais. E falando sobre entrevistas, esse aqui da Robert Half, né? Tem uma série de questões aqui que são bem importantes também de serem pensadas, mas eu destaco alguns pontos, principalmente a pontualidade, né? Isso, assim, hoje em dia não tem desculpa, ainda mais que a maioria hoje é remoto, né? Quer dizer, se prepara, veja bem, hoje não tem desculpa do trânsito, boa parte é online, então, pontualidade. O traje não precisa nem estar exageradamente social, nem exageradamente esporte, até que, assim, desde que você não saiba exatamente como é a empresa, então tem empresas que ainda hoje são muito tradicionais, né? E tem outras que já são mais informais. Então, tem que se adaptar nesse contexto, certo? Não falar mal do empresário, por que você está saindo do emprego, Mônica? Não, porque lá é uma fofoca, porque lá é isso, porque lá é aquilo. Não, isso aí jamais pode falar. Isso aí a gente deixa, o que vai fazer? Se infelizmente foi, deixa quieto. Não revelar informações confidenciais, porque às vezes você está indo para um concorrente. E aí já fala, ih, lá eles estão com uma carteira para receber não sei quantos milhões, ou se não estão mal, estão perdendo cliente. Porque se você está falando da outra, essa empresa que você está fazendo a entrevista vai falar, quando ela sair daqui, vai também comentar alguma coisa nessa linha. Então, assim, até por questão ética, né? Essa questão até de ética, não revelar informações confidenciais, sinceridade sobre o motivo da saída, né? Eu acho que tudo é um aprendizado. Eu li recentemente um artigo da Harvard Business Review e ele fala: seja sucinto, seja honesto. Se foi mandado embora, foi mandado embora. Não é por conta disso que vai falar mal da empresa, que vai, assim, porque não faz sentido. Então, assim, fui mandado embora num contexto ou que a empresa estava mandando muita gente embora, ou porque também não me adequei lá ao processo deles. Enfim, seja sincero, sucinto e sem muita mágoa, né? Porque às vezes a pessoa fica muito triste, que dá para entender, com certeza, mas não precisa levar isso adiante, né? Esse outro contexto aqui de dicas de entrevista é bem atual, as empresas mais, vamos dizer assim, antenadas com essas mudanças todas de entrevista, estão usando artigos, pontos, questões como essa. Então, também isso aqui é material do LinkedIn, é desse artigo aqui. Então, tem pontos assim, defina você em uma palavra, como você define sucesso, você já falhou? E daí, o que você aprendeu com isso? Então, tudo isso aqui que eu estou deixando para vocês é para vocês, assim, não ficarem na hora, falar assim, me defina com uma palavra, nunca pensei nisso, o que será que é só uma palavra? Então, assim, defina você em uma palavra, você já sabe a palavra. O que te deixa irritado? Você já pensou sobre isso? Como você define sucesso? Então, assim, essa questão de você ter essa fluência, essa assertividade, mostra essa segurança nas respostas, vai contribuir positivamente para a entrevista. Não digo que eles vão fazer exatamente essas perguntas, mas essas perguntas são bem diferentes, que se vocês, assim, elas fazem você pensar. Se você pensar sobre elas, eu acho que você acredita que vocês já estão bem preparados para pensar perguntas similares a essas. E aí, olha lá, vem outra dica oficial, hashtag fica dica,
a estrutura do pensamento. Não sei se vocês conhecem esse modelo aí, STAR. Ele está em inglês aqui, mas a forma para você, no caso aqui, se aplica para várias questões, mas no caso aqui, tente estruturar a sua resposta através desse modelo STAR numa entrevista. Então, o recrutador pergunta, no caso lá, por exemplo, você falhou em alguma situação, então você pensa sempre no modelo STAR. Qual era a situação? O que foi, qual que era o objetivo a ser cumprido, como que você agiu e qual foi o resultado. Tenta sempre organizar seu pensamento dessa forma para que a sua resposta flua. Dá certo, viu, gente? Vai por mim, dá certo. Então, assim, se preparem para a entrevista pensando sempre nesses 4 pontos. Você tem que situar, né? Você tem que contar qual que foi essa situação, no caso aí que eu perguntei, quando você falhou, você tem que falar o que era para ser feito, as ações sendo tomadas e o resultado, que daí, no caso, eventualmente falhou, não deu certo, e por que falhou, etc. Então, acho que é uma boa estruturação aí de raciocínio para vocês responderem as entrevistas, tá? E no LinkedIn, seguindo ainda a dica, quando você aplica para um trabalho, uma oportunidade, ele traz a possibilidade de você treinar para a entrevista daquele trabalho. O detalhe é que ele só está disponível ainda em inglês. Isso aqui é recentíssimo. Eu peguei para trazer para vocês mesmo, então ainda só tem em inglês. E aí, o que acontece? A partir do momento que você aplica para um job, ele já mostra a possibilidade de você treinar para a entrevista daquela oportunidade. Olha que legal, gente. Então, e podem crer que o recrutador com certeza vai ver isso também e vai fazer mais ou menos também nessa linha. E isso também é experiência de vários recrutadores. Então, vocês acabaram de aplicar para uma oportunidade, vai aparecer a possibilidade de você treinar para a entrevista para aquela oportunidade. E aí, uma pena só que está em inglês, mas acho que logo, logo já vai ter em outros idiomas, e não tá, uma boa notícia é que ele está disponível para tanto a versão free quanto a versão premium do LinkedIn. Então, isso assim, não precisa ser o premium para ter essa possibilidade, certo? Opa, outra dica formal, hashtag fica a dica, a pesquisa salarial, está aqui o link, a Robert Half tem mas é um material muito interessante, que eu acho que vale a pena vocês consultarem. Fala a mediana, o salário mais alto daquela função, mais baixo, a média, fala sobre a função, como que o mercado busca aquele profissional. Essa pesquisa é muito interessante, até para vocês negociarem no momento da questão salarial, certo? Esse slide eu já trouxe no nosso webinar anterior, mas eu repeti porque eu acho que é interessante, faz sentido, né? A gente olhar esses artigos todos outra vez, ver as companhias, as top companies que o LinkedIn sugere, os sites para cadastrar currículo, o alerta para vagas do LinkedIn. Eu acho que eu repeti o slide porque eu achei que interessante para esse contexto de hoje, certo? Aí tem outras dicas no meu canal do YouTube, quem quiser me seguir lá no canal, eu coloco sempre lá os vídeos, dicas, né, em cima de sobre vários assuntos. E aqui 3 dicas de livro, que alguns quem já teve comigo em outros webinars, assim, algum deles já viu, porque eu gosto muito desses livros. Então, o primeiro é O Poder do Agora. O Poder do Agora é um livro muito interessante, um livro que
muda o seu mindset, aquela questão assim, deixa para amanhã, né? Ou assim, no passado foi assim, o que vai ser o futuro? Não, gente, é o agora. Vamos lá, vamos arregaçar as mangas e vamos lá. Esse livro é muito bom, é um livro bem acessível aí para comprar. Gestão do Tempo é um pocketbook, que é um livro de bolsa, é pequenininho, e ele dá dicas de como você fazer a gestão do tempo, que isso eu acredito que seja uma dor para todos nós, até para mim mas assim, ele dá dicas de como você se organizar no dia, na semana, de como ver se você foi produtivo ou não, e descubra seus pontos fortes na linha do autoconhecimento para você ver os seus talentos e que eles podem ser potencializados nos seus pontos fortes, certo? E para finalizar, minha frase, né, que eu sempre coloco, trace seus objetivos, traga a responsabilidade para si e estude sempre. Certo, meninas? Meninas e meninos, manos e manas. Certíssimo. Gente, vocês têm dúvidas? Mônica, eu vou colocar aqui no chat também aquele seu workshop que você deu também falando sobre isso. Aquele do dia... Sim. Foi uns 15 dias, não foi que você postou? Foi, faz uns 20 dias, eu acho que foi. Uns 20 dias? Peraí, eu vou pôr ele aqui no chat, que é muito legal, gente. Aqui. Gente, vocês têm alguma dúvida que vocês queiram tirar com a Mônica? Esse aqui é o link do workshop também, que ela falou também sobre esses assuntos que a gente está discutindo agora. Foi um pouquinho mais longo, né, Mônica? Mas foi muito legal. Foi. Mas foi muito legal também. Isso é muito legal, né, Cristina? Opa! Olha lá! Oi, Mônica, tá me ouvindo? Oi, Daniele, sim, tô aqui. Boa noite, gente. Vim conhecer finalmente a Thaís aqui, a líder das mentorias, né, Mônica? Falta só te conhecer agora. Então, não, mas eu falei para a Thaís que nós vamos para Belém. Nós que vamos lá conhecer você. Podem vir. Deixa eu deixar vocês em paz. Não, imagina. Bom, gente, qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês me procurem, tem lá meu LinkedIn, eu fico à disposição. E é isso. Mônica, muito obrigada de novo pela disponibilidade, por esse tempo aqui com a gente. Muito obrigada por estar sempre aqui com a gente do Humanas. Muito obrigada. É sempre um prazer, viu, Thaís? Pode me chamar que eu sempre vou estar por aqui. Então tá. Muito obrigada mesmo. Bom. É um grande ensinamento todas as vezes, assim. Gente, que bom, que bom. Gente, então a gente vai encerrar. Muito obrigada. A Ana Cristina mandou aqui, Dirigente, o cargo só abaixo do processo de congresso em questão. Pode ser aproveitado, com certeza, com certeza. Sim, é aquela coisa, o quanto você aprendeu aí. Pensa, reflete, né, naquele ponto que eu falei. Quanto você aprendeu sendo dirigente numa congregação. Nossa, só de lidar com pessoas, né? Já é um grande aprendizado. Nem precisa fazer nenhum projeto, nada, mas só de lidar com pessoas, né? Relacionamento, entender as pessoas. Aí é um grande aprendizado. Tem que colocar. Que bom que vocês gostaram. Eu fico à disposição, Nicole. Mas, gente, vejam esse workshop da Mônica também, que é muito legal. É muito legal. Foi um bate-papo bem interessante, assim. Eu mudei particularmente todo o LinkedIn com base nesse workshop. Que também. Bom! Legal, muito bom. Gente, então, muito obrigada. Tenha uma ótima noite. Bom descanso para todos e para todas. Muito obrigada mesmo. Tá bom, gente. Então, tchau, boa noite para todos, viu? Tchau, tchau.